eles mandaram ele investigar os hospitais. Ele abriu um inquérito e no final do ano, isso foi no mais ou menos meio do ano, no final do ano ele concluiu que os gestores não tinham nada a ver. E abriu um processo contra mim, foi o meu primeiro processo Uhum. de denúncia caluniosa. E aí nós fomos julgados, fomos absolvidos lá no TRF de Brasília. Você tinha noção, quando você fez essa denúncia de omissão por parte do delegado, que a sua vida política ali naquele momento já estaria, iria tomar um novo rumo? Que o sistema já estaria preparando É, um termo que a gente usa muito popularmente, uma casinha de caboclo, literalmente, para você? não, na época eu acreditava que esse pessoal, eles iam seguir a regra do jogo. Eu nunca pensaria que eles iam fazer armação. Porque eu falo, pô, um delegado da Polícia Federal é sério, ele tem que cumprir. O promotor, o procurador tem que seguir as regras. No entanto, Fred, eu me iludi. Uhum, Eu tenho muito isso, eu sou ingênuo, eu sou meio puro, assim, converso e falo com facilidade, né? uhum. E eles realmente armaram para mim. No final do ano, do 2015, ele abriu um inquérito contra mim, e 5 pessoas em Montes Claros foram chamadas e deram declaração que estavam sendo ameaçadas por mim. Declarações mentirosas. E aí, eles abriram esse inquérito, que depois resultou na minha prisão na véspera do impeachment. Isso é importante deixar claro, porque se espalhou, inclusive com o apoio da imprensa, na época, de que a prisão do Rui estaria motivada a desvio de recursos públicos. Não, de Em forma nenhum nenhuma. momento foi isso. A armação que aconteceu foi com relação a isso, de que ele estaria Crime de ameaça, ameaçando ameaçando a ordem a da ordem segurança pública. pública. Um Como, absurdo. como é que funciona isso, doutor Eduardo? Essa ordem de prisão? Em que momento as pessoas podem ser presas? Em regra geral, as questões que envolvem prisão no Brasil, ela só pode ocorrer, na regra geral, Uhum, depois de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Existe uma excepcionalidade, que são as prisões chamadas de prisões cautelares no âmbito penal, que uhum, são as prisões temporárias, as prisões preventivas, mas elas são uma verdadeira exceção e uhum. não a regra. O que deve ocorrer é investigações para, após um processo transitado em julgado, garantido a ampla defesa, caso venha se ter uma condenação, se ter uma eventual prisão. A prisão para investigar não é o ideal, até porque subverte toda a caminhada que se pensa para o processo penal. Uhum, entendi. Mas então, aí minha vida entre o 2016, nas pesquisas de intenção de voto, eu tinha Apareceu, 68%. O apareceu em meu primeiro lugar. adversário na época era o Paulo Guedes, que tinha 6%. Uhum. E aí aconteceu, gente, que eu quero perguntar para você, Fred. Uhum. Mais ou menos aí no meio do ano, logo no 2016, E sim, houve uma reunião secreta entre o delegado Marcelo Freitas e o deputado Paulo Guedes na época. E eles conspiraram contra o prefeito Rui Muniz. E é. você flagrou isso. Na verdade, já tinha ocorrido a prisão do Rui, né? Com essa, literalmente, armação política e da polícia. E aí eu estava em casa quando eu recebi a informação de que o delegado da Polícia Federal, que na época era superintendente da Polícia Federal, estaria reunido com importantes nomes do Partido dos Trabalhadores, entre eles o deputado Paulo Guedes, em um apartamento. Eu achei no mínimo estranho um delegado da Polícia Federal estar reunido com um deputado federal que poderia estar na disputa eleitoral, né? Aí eu falei, gente, eu vou lá, quero encontrar, saber o que está acontecendo. Cheguei lá, muitas pessoas se lembram, eu passei 12 horas na porta desse apartamento para tentar falar com o delegado literalmente se escondeu da imprensa e eu fiquei até o fim, porque eu queria perguntar para o delegado, e eu gravei as entrevistas, né? Eu falei, delegado, a pergunta que ele até hoje nunca me respondeu, é ético se reunir com alguém que pretende ser candidato, falar da prisão de um outro candidato, né? E naquele momento a gente teve várias gravações, inclusive, a partir desse momento, quem passou, eu passei também a sofrer uma série de perseguições, isso me assustou muito. Até hoje eu respondo a processos ainda com relação a isso, mas a gente teve esse flagra e, e ali a gente teve uma certeza que todo mundo estava se juntando contra Rui. Verdade.
E a partir daí, gente, foi uma perseguição atrás da outra. É, e eles, porque de fato, na nossa administração, nos 3 anos e meio que nós ficamos à frente da Prefeitura de Montes Claros, muitos interesses foram contrariados, mas não o interesse público, não o interesse, seu interesse, o interesse da maioria da população, especialmente das pessoas que trabalham e produzem em Montes Claros. Interesses de quem? Foram contrariados interesse de empreiteiros, de loteadores, de fornecedores, Uhum. todos que eram acostumados nos governos anteriores praticarem sobrepreço, praticarem superfaturamento, pagamento de comissões. Lá na prefeitura, antes de mim, e depois que eu saí também, Uhum. voltou essa mesma galera que gravita em torno da prefeitura aqui Uhum. em Montes Claros, são os mesmos. E se você pegar historicamente, você teve ilhas, foram 2 anos do Dr. Mário que teve, foi os anos 92, 93, que foi bem controlado, Sim. e os anos de 2013 a 2016, até o meio do ano de 2016. Você mexeu um vespeiro, né? Ao mesmo Sim. tempo, você quis Não, porque enfrentar vários setores da não dá, gente. sociedade. A Copasa também foi uma delas, né? Foi a prefeitura, o mecanismo é o mesmo no Brasil inteiro, gente. O mesmo no Brasil inteiro. Qual que é o mecanismo? Então, a prefeitura movimenta grandes somas. Aqui em Montes Claros, 1,6 600. bilhões. Muito dinheiro. Então, esse dinheiro é gasto com folha de pagamento, é gasto com compra de produtos, é gasto com contrato de prestação de serviços, todo tipo de gasto como uma empresa qualquer aí. Então, esse dinheiro pode ser direcionado, por exemplo, eu posso fazer compras de indústrias fornecedoras de merenda. Uhum. Compro lá do Paraná, lá de Contagem, lá de Uberlândia. Ou eu posso comprar uma boa parte na mão de produtores, agricultores familiares. Nós visitamos, né, Luciana? Então, eu posso comprar aqui, eu posso beneficiar a economia local. Ou eu posso beneficiar lá longe e eu ganhar comissão. Uhum. Quando eu compro na mão do pequenininho, é muito varejinho, é trabalhoso. Mas como é que eu vou cobrar comissão de um contrato de 20 mil, de 15 mil, de 30 mil? Uhum. Agora, quando eu compro 3 milhões, É por isso, então, que a gente pode dizer que as prefeituras que geralmente adoram fazer asfalto e só investem em asfalto, elas têm essa intenção, poderíamos dizer? não, claro, com certeza. Então, o segredo no Brasil inteiro, o mecanismo é esse. Vai comprar, compra superfaturado. Vai fazer um contrato de serviço, vai contratar um serviço acima do preço de mercado. O do- Então, o mecanismo é esse. Então, quando paga, gasta mais, alguém vai receber. Vai dar a Uhum. nota fiscal, a prefeitura prestou conta e tal. E depois essa pessoa dá um retorno. Uhum. Em várias áreas a gente chama isso de integridade, não tem Sim. integridade, né? Esse assunto de licitações, superfaturamento, o cidadão comum às vezes pode não entender. O senhor poderia explicar para a gente como que funciona essa questão das licitações, superfaturamento? Sim, Fred, Rui, é uma questão muito importante até para dar, Luciana, também a questão de informação ao público. O Uhum. processo licitatório, ele é a regra dentro da nossa estrutura da máquina pública. É tanto que atualmente, desde 2021, surge a Lei 14.133, que veio dar uma unicidade no que diz respeito a processos licitatórios. Ele tem vários objetivos, dentre eles, trazer a melhor oferta para a máquina pública. O que o Rui acabou de falar, de buscar dar qualidade de vida para o povo da cidade com o menor custo possível, realmente é um dos grandes objetivos e princípios que norteiam qualquer processo licitatório. Uhum. Um outro princípio importante é o da economicidade, que é o quê? Como a máquina é pública, eu não faço da forma que eu quiser. Eu tenho Uhum. que seguir preceitos legais que visam garantir a máquina para o cidadão, que é o grande destinatário. Por isso que o processo licitatório é tão essencial no que diz respeito, sendo excepcionalizado nas situações expressas da lei do artigo 74 e 75, mas a regra geral é a licitação. E qual é a maneira mais comum de se burlar essas licitações? Várias situações acabam surgindo em jurisprudências. Exemplo, Uhum. o sobrepreço e o superfaturamento. A nova lei, a 14.133, ela colocou para a gente que o sobrepreço é quando você
em processos de licitação, cobra valores que estão acima do valor de mercado. Uhum. A grande diferença para quem está assistindo para o superfaturamento é que ele já é a consumação desse Uhum. prejuízo no que diz respeito a valores na máquina pública. Uhum. Infelizmente, acontece em várias situações o superfaturamento ou sobrepreço que visa aumentar o custo de um eventual processo licitatório, prejudicando assim a máquina pública. Entendi. Você falou de um dos princípios da economicidade. Rui, eu queria que você me contasse duas histórias que aconteceu com relação à venda de pãezinhos, que virou uma lenda dentro da prefeitura isso, que era a venda de pães para o lanche dos servidores e a venda de tintas para as escolas, né? Conta essa história para a gente, que isso eu tenho isso guardado na minha memória. Então eu tenho o hábito, até na minha empresa, quando você vai fazer uma compra, eu gosto de perguntar às pessoas comuns, se você vai comprar uma coisa que todo mundo usa, eu quero saber o quanto que é o preço, por quanto você compra. Uhum. E eu tento comprar no mesmo preço ou mais barato. Como eu compro em maior quantidade, eu tenho que comprar até mais barato. E em Montes Claros, quando eu peguei Montes Claros, a Funorte comprava o cimento, vou falar do cimento, depois eu vou Sim. falar da tinta e do pãezinho, e da galinha, da carne de frango, né? Nós fomos comprar o cimento, aí eu cheguei lá na licitação, aprovou a licitação de um depósito vendendo cimento para a prefeitura. R$ 27,50. Aí eu fui olhar, a Funorte estava comprando esse Cimento. cimento, R$ 16, direto na Matsufo, direto na Uhum. fábrica de cimento. Ah, mas por que que a prefeitura não compra? Ah, não, não pode, a prefeitura não pode comprar direto. Por que que não pode? Uhum. Pode sim. Ah, não, lá eles não vendem para a prefeitura. Eu fui liguei para o diretor da fábrica, eu quero que você participe. Quero comprar direto de você. E para insistir, ele comprou. Eu passei a comprar o cimento a R$ 16. Só que a prefeitura não compra 10 sacos, 20 sacos, compra 300 mil sacos. A diferença é muito grande. Sim. A mesma coisa tinta. Eu vou e pego a promoção da tinta. Eu pego no site, no Google, é fácil você pegar o preço. Preço e comparo. Eu só homologava os preços da licitação que estivesse no preço de mercado. Sim. Aí vai, você economiza no pão. O pessoal vai comprar o frango, A eles vendem ligação do pãozinho é a mesma que coisa. você Então, ligou. então eu ligo e pergunto. Isso aconteceu até na compra de um ônibus, né? Sim. Eu ligo lá, por quanto que é? A pessoa vendia o pão com manteiga, Mas ele liga não mais só para o barato. prefeito, mas para o Não, eu cidadão. ligo lá, É. eu falo assim, ó, tô querendo aí 100 pãezinhos, quanto você faz para mim? Pagamento à vista. Então, ele fala na Uhum. hora. E eu falo, ó, mas como é que você paga aqui para a prefeitura esse valor? 50, 100% a mais, o dobro, né? Então, Uhum. gente, na prática, o mecanismo que eu falo da política brasileira, e todas as empresas, até multinacionais, têm um departamento para vender para o poder público e outro departamento para vender para o mundo privado. É Uhum. assim, é homologado. Se você pegar na imprensa, eu sou dono de veículos de comunicação, na imprensa tem o preço para a prefeitura, o preço. Eu falo, não, eu pode fazer o preço igual para todo mundo. Uhum. Mas todo veículo, uma página de um jornal, para a prefeitura, para o governo do estado, para a União, é um preço. Para o poder privado, é outro preço. Uhum. Vai comprar um ônibus, é um preço para a prefeitura e outro preço para a iniciativa Uhum. privada. Isso não pode, gente. Isso é institucionalizado. Então, nós estamos discutindo isso, doutor. Eu queria falar. Então, por exemplo, faz lá uma licitação do asfalto. Na época do asfalto, eu fiz a licitação de 200 milhões, 4 lotes de 50 milhões de reais. Aí apareceram lá várias empresas, 20 empresas participando. A vencedora ganhou com 55, outras 56, outras 57, 58. 4 lotes. Eu falei, não, por que ele faz 55 e você vai fazer 58? Eu quero que todo mundo faça 55. Terminou eu homologando tudo a R$ 55. Uhum. Antes de mim, como é que era? 4 empresas só que participavam das licitações, todas as 4 de Montes Claros, e todas com preço de 130, 140, R$ 150. Aí comigo, eu abri a licitação, chamei eles não participaram. Tornei chamar, eles não participaram. Eu chamei um amigo meu, que foi meu colega de escola, que é um dos sócios de uma dessas empresas. Uhum. Ô fulano, por que que você não vai participar? Olha que eu tenho dinheiro, cara, a prefeitura tem dinheiro, vai pagar em dia.
tudo certinho, me ajuda a construir Montes Claros. Ele foi no canto, pensou que alguém estava ouvindo, me levou no canto, me abraçou Uhum. assim, me levou no canto da sala. Você tá doido, Rui? Se eu fizer por R$ 65, foi o preço que nós licitamos, Uhum. o promotor vai vir em cima de mim para saber, pedindo para eu devolver os 140, 150 que eu já recebi da prefeitura aqui, para fazer asfalto para trás. Que loucura. Eu falei, que é isso, cara? Mas aqui, ó, eu faço da Nesup, custa R$ 44 o custo. Eu pus mais 26, mais 21 de BDI, que é o lucro. Uhum. Estou listando a 65. Participa. Ele falou, ninguém vai participar, Rui. Aí eu fui olhar o edital. Gente, o edital, doutor, tinha uma cláusula lá, burra. Ah, por que tem isso? Aí eu fui brigar para tirar essa cláusula. A cláusula era assim: só pode participar da licitação quem tem usina de asfalto. Olha, Quem não tivesse usina de isso são asfalto, técnicas em Montes para burlar os processos? só pode participar. Acaba que muitas vezes alguns editais, eles são feitos para dar uma atenção especial a determinados grupos econômicos. Isso, infelizmente, acontece, e quando acontece, acabam havendo algumas situações para alertar para que não ocorra mais. Seria isso, Rui? Por esse motivo de essa forma de burlar a licitação, que algumas empresas dominam os setores do asfaltamento em Montes Claro, Claros? é isso aí, gente. Se você prestar atenção, é, as mesmas empresas sempre fizeram, são as mesmas que fazem. E uma predominância de uma única Atenção, a gente não empresa. está acusando ninguém. Não, eu estou falando a realidade. Só É. você entrar no portal da transparência aí e Perceber lá os buscar casos, os nomes. quem é que faz asfalto em Montes Claros. Você olha aí nas máquinas, a maioria das obras é uma única empresa que faz. E por Uhum. coincidência, essa mesma empresa fez nos prefeitos todos os anteriores, exceto no meu governo, não fizeram 1 metro de asfalto. E agora, como é que eu fiz? Eu fui, tirei essa obrigação. Agora pode participar qualquer empresa do Brasil. Ela terá 2 meses para montar uma usina ou alugar uma usina. Ó, meu amigo, participaram 20 empresas e concorreram Você e democratizou o processo, né? fizemos 7 avenidas. 7 avenidas. No preço O bem asfalto, abaixo. não, R$ 55 o asfalto. Bem, Fizemos mais de 820 ruas asfaltadas, fazer em todo lugar. Então, foi um tempo ótimo. Aí, o que que aconteceu? Nessas administrações, depois de mim aí, uhum. o asfalto voltou à estratosfera. Hoje, o asfalto em Montes Claros está custando, doutor, 170, R$ 180. Recapeamento, Mais caro que R$ 150. que rodovia? Mais caro que a rodovia que está sendo duplicada ali, se você pegar, gasta-se R$ 1 milhão por 1 quilômetro de asfalto de rodovia por 10 metros de largura. Uhum. Então, é mais ou menos R$ 100 por metro de asfalto rodoviário, que é aquele asfalto que passa carreta, Sim. fortão. O da cidade hoje, eu faço asfalto aqui, R$ 70, R$ 80. Por que que a prefeitura vai pagar R$ 100 a mais, Uhum. Fred? É. Esse mecanismo, São gente, dúvidas que precisam esse ser levantadas, mecanismo principalmente pelo é judiciário. que leva à corrupção, né? Sim. O Rui, por falar em questão de a doutora Luciana, que é gestora do Hospital Mário Ribeiro, ela poderia falar sobre isso. Como é que é administrar gastando pouco e fazendo muito? Porque o que vocês fizeram